Já estamos ao vivo para mais uma live, para mais um encontro de compartilhamento de valor, que é o que acontece aqui no meu perfil no Instagram e também no YouTube, no meu canal, toda terça e quinta, entre 19h30 e 20 horas. E hoje, como não poderia ser diferente, eu já quero começar para desejar a você boas-vindas. Você que está chegando agora, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. E aproveita que já sabe que aqui sempre, como sempre, eu vou compartilhar conhecimentos embasados na ciência e ferramentas práticas, adaptáveis e de eficácia comprovada, para que toda e qualquer pessoa que esteja engajada em se tornar mais saudável e vencer doenças crônicas não transmissíveis, adapte e utilize no seu dia a dia, implemente, coloque em prática. Então compartilhe o link dessa live e já aproveita e diz para a pessoa, olha, aqui está acontecendo uma live onde a professora Maria Nilde compartilha conhecimentos embasados na ciência e ferramentas práticas, adaptáveis e de eficácia comprovada, mas também aborda temas extremamente valiosos e relevantes da saúde. Temas estes que envolvem as doenças crônicas não transmissíveis, é claro, porque são esses os assuntos do qual eu trato no meu trabalho. Então já aproveita para compartilhar e encontra também um lugar confortável como o meu. Sempre faço as lives aqui no meu escritório, exceto quando eu não estou em casa, mas é bem raro. Que é um lugar confortável, é um lugar onde eu realmente me sinto muito à vontade. Então encontre o seu cantinho aí onde você fica muito à vontade, muito confortável, para que nós possamos passar juntos, os próximos 30 minutos, onde você vai aprender muito sobre como vencer e se prevenir de doenças crônicas não transmissíveis. E caso você esteja aqui pela primeira vez e ainda não me conheça, meu nome é Maria Nilde, eu sou expert em saúde e ajudo pessoas a combater toda e qualquer doença crônica não transmissível. E hoje nós vamos falar das doenças respiratórias crônicas, um assunto extremamente relevante e que afeta muita gente. Você que está aí do outro lado, que está aqui comigo ao vivo agora, deve saber, e não sei onde você está, mas se estiver na região sudeste do Brasil, sabe que este que é um inverno diferente, que está tendo poucas chuvas, é o momento em que as doenças respiratórias crônicas afetam muito a vida das pessoas. Aquelas pessoas que já enfrentam essas doenças sofrem, tendem a sofrer um pouco mais, até as pessoas saudáveis podem entrar em sofrimento. Esse foi o meu caso há 2 semanas atrás. E você que me acompanha já sabe, porque eu fiz inclusive uma live a respeito e eu estava com a voz ainda muito ruim, ainda não me recuperei em 100%. Inclusive, se você me acompanha também sabe que eu estou há 2 semanas sem correr. Foi a semana passada, quando eu estava bem ruim de uma sinusite por alergia de alimento, ou melhor, de produto alimentício. E aí, como eu estou ainda em tratamento, e meu tratamento é natural, eu não estou utilizando medicamentos alopáticos, então leva talvez um pouco mais de tempo do que levaria se eu tomasse antibióticos fortes, como é a recomendação da medicina integrativa. Contudo, eu não estou recomendando que você faça o mesmo, mas no meu caso, que sou uma pessoa saudável nas outras áreas, e só tive aquela sinusite em razão do tempo, que já deixa o sistema respiratório frágil, e também de ter ingerido leite de caixinha. Então eu sei, com a ajuda de especialistas, é claro, o que fazer, o que ingerir, quais as ferramentas que eu vou utilizar para criar no meu corpo as condições dele se recuperar. Só para saber e para também citar aqui uma situação, uma experiência de vida que ainda está acontecendo, e esse é o momento onde isso acontece com muita frequência. Então nós sabemos que as doenças respiratórias
que a saúde respiratória é fundamental para uma vida plena e ativa. Contudo, muitas vezes negligenciamos a sua importância, até que algo nos afete diretamente. Eu contei na live o quão eu estava negligenciando, deixando de ter alguns cuidados, como hidratar as minhas narinas com soro fisiológico, como manter... Nossa, esqueci agora, mas desde umidificador de ar, até mesmo vasilhas com água nos ambientes da casa, ou toalhas molhadas, quando as minhas filhas eram crianças eu fazia muito isso. O umidificador também são muito bons, e eu estava deixando de fazer tudo isso. Então, muitas vezes, por deixarmos de ter esse tipo de ação simples, a doença acaba nos atingindo. Foi o caso que aconteceu comigo. Mas hoje nós vamos conversar sobre como essas doenças se desenvolvem, como podemos nos prevenir delas e, claro, o mais importante, como vencê-las. Afinal, respirar bem é exatamente isso que todas nós queremos, porque respirar bem é viver bem. E eu estou aqui para ajudar você a alcançar uma vida com mais qualidade e sem preocupações com toda e qualquer doença crônica não transmissível, incluindo as respiratórias. Antes de entrarmos nos detalhes, eu gostaria de lembrar a você que está aqui ao vivo comigo, que ao final desta live eu vou responder perguntas. Então, se você tiver perguntas a respeito das doenças respiratórias crônicas, já vai mandando aqui através do chat para que possamos selecionar, se não for possível responder todas ao final. Eu geralmente respondo durante a semana, a depender da pergunta eu até trago numa live, se a resposta requerer, se essa pergunta requerer uma resposta longa. Mas enfim, se tem dúvidas, se tem perguntas, já vai mandando aí através do chat para que a gente possa, no final, responder, tirar as tuas dúvidas. Ter o diagnóstico, quando a pessoa tem qualquer questão de doença respiratória ou dúvidas, é de extrema importância buscar o diagnóstico. Foi o que eu fiz antes, inclusive, de optar por qual tipo de tratamento eu ia adotar. Eu busquei o diagnóstico. Primeiro eu tive uma questão de excesso de coriza muito forte, e começou com uma dor de cabeça, e como dependendo da época do ano, às vezes, e dependendo do que eu uso, do que eu consumo, no sentido de ingerir mesmo, eu às vezes já tive crises de rinite alérgica. Eu estava desconfiada que era uma crise forte de rinite alérgica, ou outras pessoas no trabalho sugeriram que poderia ser outras doenças, porque estão afetando pessoas por aí. Eu até tive que trabalhar usando máscara por um dia. Fui trabalhar, e como eu trabalho com crianças também, eu usei máscara o dia inteiro. Foi terrível, porque eu já estava com dificuldade para respirar, mas era a única forma de me manter trabalhando naquele dia. Então, a partir daquele dia, no dia seguinte, eu já fui buscar o diagnóstico, e após ter o diagnóstico de que não era, por exemplo, dengue, como sugeriram, ou mesmo alguma versão, eu estou chamando de versão porque eu não sei o nome certo, tá? Alguma versão do Covid, né, da Covid-19, porque sugeriram que poderia ser, por isso eu usei máscara também. Então, busquei o diagnóstico, identifiquei do que se tratava, tendo o diagnóstico, sabendo que era uma sinusite por alergia, foi fácil também para eu poder escolher o tratamento que eu queria adotar naquele momento. Então, só para você entender que o diagnóstico é de extrema importância. É preciso procurar especialistas para que possam diagnosticar, seja qualquer a queixa que você esteja enfrentando. E eu quero dar continuidade no sentido de entendermos um pouco, falar um pouco sobre como essas doenças que são, de um modo geral, consideradas as doenças respiratórias crônicas, são a asma, a bronquite crônica, o enfisema e a DPOC. Maria Nilde, o que é DPOC? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Essa é chamada de DPOC. É uma sigla para facilitar, né? Porque é um nome longo.
Além de ser desconfortável, o nome é muito longo. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Essas doenças afetam diretamente a nossa capacidade de respirar e, como consequência, afetam drasticamente a nossa qualidade de vida. Então, imagine que consequência complexa você imaginar. Imagine se você tivesse que respirar por um canudo estreito. Ao invés das suas narinas, tivesse um canudo bem estreito em cada uma das suas narinas e você tivesse que respirar dessa forma. É mais ou menos assim que essas doenças afetam o nosso sistema respiratório. E é exatamente por isso que afeta muita qualidade de vida e rapidamente. Pois é assim que qualquer pessoa que esteja enfrentando uma dessas doenças, e a própria sinusite que eu enfrentei também é mais ou menos nesse nível. Agora eu gostaria de passar a falar um pouco de como essas doenças se desenvolvem. Porque eu considero que é importante entendermos, e também o fato de conhecermos como acontece o seu desenvolvimento possibilita que a gente possa escolher maneiras, comportamentos e hábitos de modo a evitá-las. Por isso eu considero bastante importante. Existem, claro, vários fatores que contribuem para o surgimento das doenças respiratórias crônicas, mas acredite, o mais comum é o hábito de fumar. O hábito de fumar afeta drasticamente o nosso sistema respiratório e, claro, os pulmões, que são o órgão mais importante, não mais, mas um dos órgãos do sistema respiratório, né? Eu fiz assim para sinalizar que começa nas narinas. E por que eu não usei o tabagismo, o tabaco? Porque não se fuma só tabaco, né? As pessoas fumam diversos outros tipos de produtos. E não é só o tabaco que afeta o sistema respiratório. Todo e qualquer tipo de produto que você possa utilizar para fumar vai afetar o sistema respiratório. Mas não é o único, embora seja um dos mais importantes. A medicina tradicional considera que é o mais importante. Existem também outros. E também há de se lembrar, eu quero aqui trazer, enfatizar, que lamentavelmente ainda o hábito de fumar ainda faz parte da vida de muita gente, muito mais do que eu mesma conseguia imaginar. Até bem pouco tempo atrás, não, até uns anos atrás, quando eu ainda trabalhava em academia, eu trabalhei numa academia na periferia de São Paulo, onde às vezes a academia estava aberta bem na rua, né? Bem na passagem da rua, muito próxima da rua. E eu via as pessoas passando muitas vezes. E a grande maioria daquelas pessoas fumavam. Foi aí que eu me dei conta, eu lembro que na época eu fiquei impressionada, e eu chegava a comentar com as pessoas, com os meus colegas e alunos, eu não imaginava quão grande é a parte da população que ainda tem o hábito de fumar. E ali, tendo a oportunidade de ficar na rua, em contato com os alunos e alunas só, e que na sua maioria não fumam, porque quem tem o hábito de fumar dificilmente consegue manter práticas corporais por longo prazo. Mas, enfim, os moradores do bairro, da região, que iam e vinham, passavam por ali com frequência, eu os via fumando com muita frequência, muitas pessoas. Para mim era impressionante. Não sei mensurar, mas era muita gente. Então, sim, infelizmente, é uma prática que ainda afeta muitas famílias, porque muitas pessoas fumam. E, claro, os hábitos familiares comumente são passados de geração em geração. As pessoas não podem evitar, nós somos seres sociáveis, e ser sociável significa também que o nosso ambiente nos influencia fortemente. Então, se os adultos de uma família fumam, maiores são as chances de que as crianças, as pessoas que nascem naquela família, terão uma tendência muito maior, uma predisposição muito maior a fumar também. Além disso,
Outros fatores que afetam, que causam o desenvolvimento das doenças crônicas respiratórias, doenças respiratórias crônicas, é a poluição do ar e também a exposição prolongada a agentes químicos. Essa é uma outra questão que as pessoas desconsideram, mas os agentes químicos de toda a natureza, mesmo aqueles que muitas vezes não incomodam enquanto odor as suas narinas, podem sim, a longo prazo, causar doenças respiratórias crônicas gravíssimas. Imagine os seus pulmões como filtros, porque é o que eles são. Os pulmões são órgãos que filtram o ar que nós inalamos. Depois disso é que aquele ar limpo vai oxigenar o nosso sangue por caminhos diversos, né? Mas a entrada é pelas narinas e eles passam por outros órgãos e vai direto para os pulmões, exatamente para passar por essa filtragem. Então, eu pedi para você imaginar, para você entender o quão maior estiver de componentes químicos ou poluição no ar que nós inalamos, maior vai ser o sofrimento do nosso sistema respiratório como um todo e maiores serão as probabilidades de desenvolvermos doenças respiratórias crônicas. Então, este é um problema que muitas vezes acontece lentamente e por isso de maneira silenciosa. Os sintomas podem demorar anos para aparecer e muitas vezes quando a pessoa começa a sentir sintomas, a doença já está em estágio avançado, o que dificulta combater, o que não significa que não seja possível, mas dificulta ainda mais. De todo modo, a boa notícia é que existem várias maneiras de nós nos protegermos, de você se proteger das doenças respiratórias crônicas e também de fazer escolhas, de agir de modo a combatê-las. Você que está me acompanhando sabe que eu estou agora combatendo uma sinusite por alergia, uma sinusite aguda, mas bastante forte, quase que me derrubou. Eu confesso que teve dias que eu só fui trabalhar, porque para mim era melhor trabalhar do que, por exemplo, ir a um hospital. E a única forma de eu não trabalhar e também não perder o dia, no sentido de não perder dinheiro, e é uma coisa que eu não quero perder de jeito nenhum, era indo ao médico e esse cara ou essa mulher me dando um atestado, dizendo, olha, ele está doente, hoje não pode trabalhar. Então só tem duas formas de eu não perder dinheiro. É indo trabalhar efetivamente, que é o que eu fiz, foi o que eu fiz, e ou, se eu estiver doente, como eu estava, indo ao médico e dizendo, olha, doutor, doutora, eu não estou em condições de trabalhar. E aí, se ele realmente concordasse comigo, ao me avaliar, ou ela, iria atestar o meu dia de trabalho. Isso, não me lembro, já aconteceu comigo, mas faz muitos anos, tá? Eu não sou muito adepta desse tipo de prática. Também não gosto de hospitais de jeito nenhum. Então, naquele dia, apesar de eu estava muito ruim, uma dificuldade respiratória muito grande, um excesso de secreção muito grande, dor de cabeça e tendo febre. Então, a minha energia estava baixíssima. Mas eu pensei, nossa, hospital é pior do que trabalhar. Pelo menos no trabalho eu conheço as pessoas com quem eu vou lidar. Tem pessoas amigas que vão me apoiar, vão colaborar comigo, vão me ajudar. Então eu vou conseguir lidar melhor com isso do que ir a um hospital, que é um ambiente com o qual eu não tenho nenhuma afinidade, nenhuma simpatia, não simpatizo de jeito nenhum. Evito a todo custo, então eu evitei, para não perder dinheiro. E aí, estou tratando, já estou muito melhor, eu diria que 90%. Semana que vem, com certeza, eu vou poder voltar a correr. Até porque estão prometendo na previsão do tempo que no final de semana chove. Se chover, melhora muito a condição do ar, e aí eu posso correr tranquilamente. Com a certeza de que não tem risco de afetar, no sentido de, para piorar, as questões do meu sistema respiratório que estavam sofrendo, né? Então, eu já vou aqui falar da parte boa, que é como nós podemos não só evitar, fazer escolhas, né? Para evitar desenvolvimento
de doenças respiratórias crônicas, como também para vencer, caso você já esteja sofrendo. A primeira que eu não posso deixar de citar, já falei bastante aqui, mas é com certeza evitar o fumo, a prática de fumar. Porque este é o maior inimigo da saúde respiratória, o hábito de fumar. E eu não estou usando o hábito o tabagismo, porque não é só tabaco, qualquer tipo de fumo. Além disso, manter-se fisicamente ativo é fundamental, porque a prática regular de exercícios físicos fortalecem os músculos respiratórios e melhoram a capacidade pulmonar. Os nossos pulmões também são órgãos que se fortalecem de uma maneira impressionante com a prática de atividade física, especialmente as atividades aeróbicas, mas todas as outras também favorecem. Então é de extrema importância. Como você pode ver, como você pode constatar, os exercícios físicos regulares e frequentes são benéficos para garantir a saúde em todas as áreas da vida. Porque toda e qualquer doença que eu separo aqui para falar, eu sempre vou trazer, e não é porque eu escolhi. São pesquisas científicas, é comprovação, é tudo que eu trago aqui para você é embasado na ciência. Todo conhecimento que eu compartilho tem base na ciência. Então, sim, prática regular de exercícios físicos é de extrema importância para a saúde do sistema respiratório. Outro ensinamento é evitar ambientes poluídos, todo e qualquer ambiente poluído que você puder evitar, como também evitar a exposição a agentes químicos de toda a natureza. Eu sei que existem produtos que são vendidos como esse não causa dano a pessoas, somente a insetos, por exemplo. Isso pode não ser verdade, muitas vezes. Mesmo um produto que o odor não te incomoda, como eu já disse, pode sim afetar o teu sistema respiratório. Então precisa ter muito cuidado. Inclusive com odores, com produtos que são produtores de odores, às vezes até para tornar o ambiente mais cheiroso. E não significa que um odor agradável não afete o sistema respiratório das pessoas. O meu afeta claramente, eu sei disso. Eu tenho uma dificuldade, ou melhor, uma necessidade de me afastar cada vez mais, inclusive de cosméticos da indústria normal. E posso garantir que no meu caso, os odores da natureza não afetam o meu sistema respiratório. Contudo, os sintéticos, esses criados em laboratórios pela indústria, afetam drasticamente e causam minimamente, quando eu esqueço e uso, ou quando eu me distraio e uso por algum tempo, fazem com que o meu sistema respiratório desenvolva no mínimo uma rinite. E aí eu tenho tido muito cuidado, tenho estado mais atenta, porque este ano eu já tive questões por causa de cosméticos, que são bem mais leves do que a sinusite, mas são desagradáveis também. Eu estou tendo cuidado de evitar. Às vezes até ganho de presente, e aí eu tenho que, muitas vezes, agradeço a pessoa e depois repasso o presente. É o que tem acontecido nos últimos tempos, porque eu preciso cuidar da minha saúde, fazer escolhas condizentes com o meu desejo de me tornar cada vez mais saudável. Então, sim, os agentes químicos de toda a natureza podem ser muito perigosos, então é interessante evitar. E também, quando possível, quando você puder, mas é extremamente benéfico para a saúde, contato com a natureza, expor-se ao ar livre, à natureza, a proximidade com as árvores, a exposição ao sol, tudo aquilo que tem disponível na natureza favorece o sistema respiratório também, os odores da natureza inclusive. Inclusive porque nesses lugares a tendência é que o ar seja mais limpo e haja uma boa circulação de ar, onde, eu acabei de dizer, espaços abertos ao ar livre. Claro que nós não podemos esquecer que uma alimentação saudável também é de extrema importância, porque alimentos ricos em antioxidantes, como frutas e vegetais, ajudam a proteger as células pulmonares
contra danos causados pelos radicais livres. Veja que parece que eu sou uma pessoa repetitiva, mas é verdade. Ah, Maria Nilde, você está sempre falando que exercício físico e alimentação saudável corrobora para fortalecer a imunidade, para evitar doenças crônicas não transmissíveis e também para combatê-las. É verdade. Tudo isso tem base na ciência. E sim, se você tiver dúvidas, me manda se você tiver dúvidas sobre isso, me manda um direct dizendo, manda para mim a bibliografia desta live que eu mando para você, ok? Normalmente eu não disponho porque na live não há necessidade. Eu tenho grande expertise em combate de doenças crônicas não transmissíveis, porque eu estudo isso a vida inteira e também pratico, eu vivo essa experiência diariamente. Então é por isso que eu tenho grande expertise, mas estudo também diariamente para poder adquirir cada vez mais conhecimento e me atualizar. Então nós não podemos esquecer que exercícios físicos, se abster do hábito de fumar, seja qualquer substância que possa ser usada para fumar, afastar-se de agentes químicos de toda a natureza, incluindo poluição, o máximo que você puder, expor-se à natureza, contato com o sol, ar puro, árvores, plantas, esse tipo de coisa, e a alimentação saudável que protege os nossos pulmões contra os radicais livres. E agora eu gostaria de responder uma pergunta, já que estamos já caminhando para finalizar. E aí eu tenho uma pergunta aqui. Qual o nome da pessoa que fez a pergunta? Ana Júlia. A Ana Júlia disse que a avó dela sofria muito com asma e ela se lembra do sofrimento da avó desde criança, quando ela era criança, e que a avó dela faleceu por causa da asma. Por quê? Ela diz, a asma causa a falência da pessoa? E aí a dúvida dela é sobre se essa foi a causa da morte da avó dela, pelo que eu entendi aqui. É uma pergunta complexa, difícil de responder, mas assim, o que a gente pode dizer, embora eu não conheça o caso com toda clareza, que a Ana nos trouxe, Ana Júlia, é uma situação muito dolorosa, de grande, imagino que muito sofrida, porque ela viu a avó sofrendo e perdeu a avó, pelo que ela está dizendo aqui, e parece que ela tem dúvida sobre se a asma pode causar a falência da pessoa, né? O falecimento. A verdade é que, Ana Júlia, de todo modo, eu não sou especialista exatamente a ponto de dizer a você, nossa, em tal situação pode levar uma pessoa à falência. A asma em si, especificamente. Contudo, é interessante saber que todo e qualquer agente que possa interromper o fluxo de ar, né, para uma pessoa, essa pessoa tende a entrar em falência em poucos minutos. A média é de 3 a 5 minutos para o cérebro começar a entrar em sofrimento. E aí, se essa pessoa for socorrida e o oxigênio for restabelecido, ela ainda poderá ter sequelas graves, porque quando o cérebro é afetado, pode ter sequelas graves. Isso segundo a ciência, de 3 a 5 minutos. E se eu não me engano, de 5 a 7, ou no máximo 10 minutos, agora eu esqueci o valor exato, mas talvez chegue a 10 minutos, para a falência mesmo, para que a pessoa faleça, se interromper o fluxo de entrada de oxigênio. Então, a asma não é uma situação que interrompe completamente, ela dificulta. Mas a depender da fragilidade dessa pessoa, da condição de imunidade dela, se ela vai conseguir dormir, se ela vai conseguir se alimentar, a asma pode não ser o causador, mas ela vai possibilitar que outras situações agravem a saúde da pessoa. Porque eu tenho conhecimento de que uma pessoa com crise grave de asma não consegue dormir, porque ela não consegue deitar-se. Já que se deitar vai tampar de vez a entrada de ar, ela sufoca rapidamente, ela
Claro, não consegue mesmo, porque é da nossa inteligência nata evitar a morte. Então, se a pessoa deitar e se sentir mal, ela vai levantar. Então, é comum que pessoas em crise de asma, se durar, ela permaneça sem dormir por alguns dias, enquanto aquela crise for forte. Imagine alguém sem dormir e sem se alimentar, porque pode, se for muito grave, a pessoa não consegue, não quer se alimentar, que também é uma outra dificuldade, embora o ato de mastigar tenda a liberar um pouco as vias aéreas também, mas né, a pessoa que está muito doente, que está sofrendo muito, ela não tem essa percepção. Então, sim, se a pessoa não se alimentar, imagine que essa pessoa não consegue se alimentar por 1, 2, 3 dias ou até mais, também não consegue dormir, e aí a imunidade já está baixa, porque ela está numa crise de asma, pode sim ter outros agentes que possa corroborar para levar essa pessoa à falência mais rapidamente, tá? Ana Júlia, lamento pela sua situação, me solidarizo com você, e se quiser conversar um pouco mais a respeito, me chama no direct, me manda uma mensagem, que aí a gente continua essa conversa, se você precisar, ok? Eu agradeço imensamente pela pergunta, pela coragem de compartilhar parte da sua história conosco, pelo interesse no assunto. Eu acredito que isso pode sim gerar interesse de qualquer pessoa, porque a situação que você viveu é muito delicada. Então, sim, eu agradeço imensamente pelas perguntas, que tem outras perguntas aqui. Infelizmente eu não vou conseguir responder hoje, porque já são 31 minutos passados dessa live, e a previsão é para que dure 30 minutos, mas eu prometo responder a cada uma delas durante a semana, no decorrer resto dessa semana e até a próxima. E tem uma pergunta que eu vou trazer numa live, porque é uma pergunta que requer uma resposta mais extensa, é uma pergunta, todas são extremamente interessantes, mas essa requer uma resposta mais extensa. Estamos então chegando ao final. Eu quero, antes de me despedir e de agradecer a vocês, eu quero recapitular os principais pontos que discutimos hoje nessa nossa live. Primeiro falamos sobre o que são as doenças respiratórias crônicas. Se você desconhecia, agora você já sabe quais são. E como elas afetam a vida das pessoas que as enfrentam. Depois vimos como elas se desenvolvem, os principais fatores de risco. Também discutimos maneiras de combatê-las, de vencer esse tipo de doença e também de nos prevenirmos para evitar o seu desenvolvimento. Também trouxe ensinamentos valiosos e práticos para que você possa implementar no seu dia a dia. E por fim falamos sobre como é possível, como eu disse, não só cuidar, gerenciar, como eu estou gerenciando a questão que eu estou enfrentando de sinusite aguda, nós podemos gerenciar fazendo melhores escolhas, adotando hábitos, nossa Maria Nilde, adotando hábitos condizentes com pessoas que buscam uma saúde elevada e, com certeza, neste caminho podemos vencer toda e qualquer doença respiratória crônica também. Não esquecendo que buscar o diagnóstico antes de tudo, como eu fiz, antes inclusive de optar pelo qual tipo de tratamento, porque quando a gente tem o diagnóstico, aqueles profissionais que estão nos auxiliando vão nos dar algumas opções de tratamento e nós vamos escolher aquele que é mais conveniente com o nosso estilo de vida, que por isso eu escolhi tratar desta sinusite que eu estava enfrentando de maneira natural. Se for do seu desejo saber qual é essa maneira natural, manda aqui no direct, coloca nos comentários, que eu trago numa live com riqueza de detalhes. Então a mensagem principal que eu quero deixar para você hoje, antes de me despedir, é: cuide da sua saúde respiratória, porque é cuidar da sua vida. Não deixe para amanhã, não deixe para começar depois aquilo que você pode fazer hoje, porque como nós sabemos, a prevenção e o cuidado contínuo é a melhor maneira de garantir a saúde respiratória também. E por fim, eu quero agradecer imensamente a você que está aqui ao vivo comigo e também a você, já antecipadamente, quero agradecer a você que vai ver este conteúdo posteriormente, que estará disponível aqui no Instagram e também no meu perfil no YouTube.
E claro, mais uma vez pedir a você que compartilhe o link desta live com toda pessoa que você ama e que quer ver mais saudável. Em especial aquela pessoa que tem ou fragilidade do sistema respiratório ou que enfrenta alguma doença respiratória crônica. Porque, como eu costumo dizer, ao compartilhar este conteúdo, esses ensinamentos com base na ciência e estas ferramentas que eu trouxe aqui gratuitamente, você vai estar entregando saúde de presente para esta pessoa ou para estas pessoas. Então, não pode haver presente melhor, não pode haver presente mais valioso do que entregar gratuitamente a possibilidade da pessoa reconquistar a sua saúde. E é o que eu estou fazendo aqui com você, é o que você pode fazer também com outras pessoas, compartilhando esta live, seja agora aqui ao vivo, seja se você vai ver posteriormente. Eu vou me despedir agora, prometendo voltar na próxima quinta-feira, perdão, na próxima terça-feira, porque hoje é quinta, entre 19h30 e 20 horas, com mais uma live recheada de conhecimentos com base na ciência e de ferramentas práticas, adaptáveis e de eficácia comprovada para você que está aí do outro lado, utilizar no teu dia a dia e vencer toda e qualquer doença crônica não transmissível e também se prevenir de qualquer uma delas. Um beijo grande e até terça.